eu me deparo muito com isso, eu imagino que você também se depara com pessoas que olham para você, pô, Fábio, mas você conseguiu, né? Então tem esse glamour de ser um negro no C-Level, mas ninguém está enxergando ali toda essa construção. Você já falou para mim que foi órfão, você já falou para mim que teve os seus irmãos te apoiando e um deles faleceu e foi quem pagou o seu curso ali. Então é uma trajetória de fato que tem uma construção que ninguém enxerga. O pessoal está vendo ali o que é romantizado, que é só a posição que você está hoje, né? Um estereótipo, vamos dizer até, né? Sim. Essa fala, a favela venceu, ela é muito perigosa, né? Porque venceu o que é essa vitória, né? Exato, cara, exato. É o que é essa vitória, né? Então... Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento com todos que estão nos assistindo. Prazer imenso estar aqui. Primeiro episódio do Best in Black voltado para a tecnologia. Quero agradecer a oportunidade de estar conduzindo esse projeto. Para mim é um prazer inenarrável, porque eu sempre quis contribuir com a nossa comunidade e estar à frente desse projeto é muito bom. Para mim é uma grande oportunidade de contar um pouco da minha trajetória, falar um pouco das barreiras e inspirar outras pessoas, tá? Então quero agradecer ao Denis, Kuami, a Camila, a Kelly, ao Enzo, todos que fazem parte do Best in Black, a toda a nossa comunidade por essa oportunidade. E óbvio, não é um monólogo, né? Tem um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Tarcísio Muniz, eu sou formado em Direito, Gestão Comercial, tenho MBA em Planejamento Estratégico e Vendas e estou há mais ou menos 20 anos na área de tecnologia. Hoje eu estou à frente de uma operação comercial numa multinacional alemã de tecnologia. Então eu espero contribuir bastante aí com vocês também, falando um pouquinho da trajetória. Mas como eu falei, a ideia é discutir um pouco mais. A gente tem um convidado muito especial, que tem uma carreira aqui consolidada. É um cara muito inteligente. Tive a oportunidade de conversar com ele ali nos bastidores. Ele trouxe vários insights e eu espero que vocês absorvam ali tudo que ele vai trazer de experiência, né? O mundo da tecnologia não é um mundo fechado. É um mundo difícil, mas não é um mundo fechado. A gente precisa, de fato, quebrar ali algumas barreiras, mas existe a possibilidade da gente vencer. E esse cara que está aqui com a gente hoje é um cara que venceu e segue construindo aí uma trajetória muito sólida. Vou apresentar ele, eu não vou ler a bio dele inteira, porque senão eu vou ficar aqui o programa inteiro falando, porque eu vi aqui, tem 3 folhas aqui de informação, mas a gente ao longo do programa vai falando um pouquinho da carreira dele. Fábio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, tá? É o primeiro de muitos, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar várias outras vezes, tá? Então seja bem-vindo, meu camarada, obrigado aí pela presença. Obrigado, Tarcísio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a você, ao Denis, que está abrindo aqui o espaço dele para a gente poder fazer a gravação. Acho que é importante a gente trocar experiência, a gente contar a nossa história. A gente sabe que a gente é inspiração para muitos jovens, muitas pessoas que ainda estão tendo todo um caminho a trilhar. Então, se a gente não for um espelho, não for um guia, como muitas pessoas já foram para a gente, então acho que isso é importante, isso é uma base. Eu sou um executivo que estou há mais de 30 anos no mercado, sempre trabalhei com tecnologia, trabalhei já com diversas áreas, diversos segmentos. Hoje, nos últimos 20 anos, trabalhando com liderança, preparando profissionais, preparando líderes. Atualmente sou consultor e sou professor de cursos de pós e MBA. E estou olhando, como a gente conversou nos bastidores, para voltar para o mercado corporativo, para voltar com uma cadeira de executivo, de C-Level, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir ainda, preparar jovens, a superar desafios e colocar as empresas para funcionarem e, principalmente agora, conectá-las com o IA, que é o que o mercado está pedindo e é o que está acontecendo de mais importante. Show. Obrigado aí. E, de fato, né, o que faz uma pessoa sair da periferia e chegar num cargo de C-Level, né? Eu entendo que não é uma trajetória fácil, né, Fábio? Sim. Então, você sai da periferia, eu me espelho muito ali na sua história, né? Eu tive a oportunidade de ler um pouco da sua bio. Então, o que realmente faz uma pessoa sair da periferia, chegar ao C-Level e isso continua sendo uma exceção,
Sim. Não é a realidade de um Brasil que tem a maioria ou mais de 50% da população negra. Então, esse vai ser ali um pouco da base da nossa conversa, né? Entender essa trajetória, mas é uma trajetória ainda de exceção. Sim. Mas eu acho que conversando e trazendo isso a público, a gente consegue inspirar outras pessoas, né? E fazer com que isso reflita em futuros profissionais negros dentro do mundo de tecnologia, C-level formado por pessoas negras. Sim. Ali dentro das grandes empresas de tecnologia. Sim. Tarcísio, eu acho que alguns fatores, né, são importantes, como você disse. A gente ainda tem uma boa parte do segmento da nossa população, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, que é periférica, que é sem oportunidade, que ainda não tem as mesmas condições que são dadas à população geral. E o que é um dos fatores que, para mim, foi diferencial dentro da minha carreira? A referência. Eu sempre tive referências de pessoas que onde eu comecei a trabalhar muito cedo como office boy. Sério? Então, eu com 14 anos já era office boy. Então, eu tive, talvez, eu não sei, a gente não pode considerar sorte, porque a gente também tem que fazê-la, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, em muitos casos profissionais negros, que me guiaram e eu via que, poxa, olha só, eu tenho um profissional ali que está trabalhando e eu consigo. E eu fui nesses profissionais e perguntei o que eu tinha que fazer para conseguir chegar até onde eles estavam, em áreas distintas. Sim. Então, quando jovem, eu trabalhei numa multinacional, a Ford, e eu trabalhava como office boy lá e nunca imaginaria que depois de 40, 30 anos eu seria um executivo, teria rodado já como líder, trabalhado em multinacionais. E essas pessoas foram me guiando, direcionando para que eu estudasse, direcionando para que eu conseguisse não ter uma vida diferente do que o ambiente, e muitas vezes onde eu estava me proporcionando e me direcionando para que eu caminhasse para que algo não fosse bom para mim. Então, é perigoso e é muito sutil isso, porque também a gente não pode associar de forma nenhuma a vida periférica e a vida na periferia com coisas erradas. Sim, sim. Acho que isso talvez seja um dos caminhos e uma das coisas que a gente precisa ver e trazer como referência. Eu tinha as duas opções, como em todo lugar tem, como também não só na periferia, como em outros lugares tem. Sim. O que acontece talvez seja diferente é que com menos oportunidade você fica mais instigado, você fica mais direcionado para ir para um caminho que em tese é mais fácil, né? Isso. Em tese é mais fácil. As pessoas, quando elas olham no seu LinkedIn, Fábio, elas enxergam um executivo. Sim. Hoje, quem puxa ali o seu LinkedIn, depois a gente vai colocar as redes sociais ali também para divulgar o seu trabalho, mas eles olham e enxergam ali um executivo. Sim. E aí você falou um pouco da sua trajetória, né, desde office boy, mas olhando para trás, quando você olha para trás, você enxerga aquele menino que começou ali como office boy, aquele menino da periferia que começou ali como office boy. Cara, fala um pouquinho mais das lições que você aprendeu ali, quando você olha para trás, onde você está hoje, eu, Fábio, consolidado, um executivo, mas olhando para trás, cara, eu tive que passar por tudo isso, quebrando essa barreira. Conta para mim como foi, conta para nossa audiência como foi. Tá bom. Quando você olha para trás, qual que é o seu sentimento? Tem pontos e marcos bem distintos, assim. Acho que um marco muito importante ali na minha adolescência foi, por exemplo, a perda dos meus pais. Então, por exemplo, eu fui órfão muito cedo. Perdi pai e mãe. E aí um pouco da visão e do direcionamento dessa situação. Assim. Eu tinha 5 irmãos, pais pretos, da periferia, que precisavam trabalhar muito para trazer o dia a dia e trazer o ganha-pão, né, para essa família. Meu pai era pintor, minha mãe era merendeira. Só que, como a gente sabe, como muitas famílias com muitas histórias, não tinha acesso a informação de saúde, não tinha acesso a medicamentos. Ao básico que a gente fala hoje, né? E aí a saúde vai se deteriorando. Então, os dois faleceram muito cedo, assim.
Os dois antes de 60 anos. Abriram mão, trabalharam muito, mas... E no cuidado da saúde adoeceram e aí os dois morreram meio que sequencialmente. Uhum. E eu muito jovem, adolescente, meus irmãos já formados, casados. E eu falei, e agora? Como que eu faço da minha vida? Pobre, preto, periférico. E não era só pobreza, né? Não era só dinheiro. Agora você se via ali tendo de educação. Então, assim, por isso que é importante, por isso que eu acho que uma coisa que você está colocando e que eu com uma palavra só associo, que a educação é o alicerce para que você mude e transforme a sua vida. E nessa jornada, como você me perguntou, da minha vida de infância, o que guiou? Irmãos mais velhos, meus irmãos mesmo casados. Legal. Então, eu tenho três irmãos mais velhos. Um deles já faleceu, mas na ocasião foram os que me conduziram, Marcelo, Wagner e minha irmã Miriam. Então, mesmo eu estando órfão e ficando sozinho ali, eles deram suporte. Então, foram minhas referências morais, legal, referências éticas, referências de que você precisa trabalhar, agora você vai precisar estudar mais ainda. Eu continuei por muito tempo ainda com a vida da rua ainda me puxando. Então, eu sempre tive essa concorrência, naturalmente. Sim. Morando num lugar, clube de futebol, baile, ficar na rua. Sempre nesse entorno, né? Então, esse entorno, se você não tomar cuidado, ele é bacana, ele te traz entretenimento, mas ele vai te afastando de um caminho de educação, de rota, de meta. Então, essa minha base, esses meus irmãos, é quem meio que, mesmo não estando muito próximo, não estando mais, eu morando sozinho ali por muito tempo, mas conduziram e cobrando. E aí eu comecei, eu lembro que o meu irmão Wagner, que faleceu, ele pagou para mim um colégio técnico. Então, eu comecei a fazer... Eu saí de uma escola... Esse foi o start. Esse foi o start. Eu saí de uma escola que eu estudava no segundo grau. Eu comecei o primeiro ano do segundo grau. Na minha época era segundo grau, acho que agora é ensino médio ou vice-versa, né? Muda toda hora, mas é o equivalente. E aí eu fui estudar num colégio que era ensino médio e técnico de tecnologia ao mesmo tempo. Entendi, bacana. Aí começou tudo. Legal. Aí eu tinha, 15 anos. Você viu outro mundo. 14 anos, eu vi outro mundo. E é um colégio ainda, inclusive, curiosamente, é um colégio que hoje o meu filho estuda. Putz, que legal, muito cara. Curioso, né? Que legal. E esse colégio era um colégio, e era uma vida totalmente diferente da vida que eu tinha ali, rodando escola, que realidade pessoas. É essa, né? Você fala, realidade. Cara, é outra realidade. E foi muito bom, porque aí eu entendi cobrança, eu entendi que o estudo era realmente importante, eu entendi que aquilo ali era o que guiaria a minha carreira. Legal. Então foi onde eu entendi que, isso aqui que eu quero fazer. Veio aquele fascínio por tecnologia, né? E aí foi. Então aí eu na própria Ford, onde eu trabalhava de office boy, eu fui transferido para trabalhar na área de tecnologia. Comecei a trabalhar ali como um auxiliar, como um técnico assistente. Abriu uma porta para você. E abriu uma porta. Ah, que legal. Então, que legal. Foi o começo. Ah, que legal. E existe um romantismo, né, sobre o periférico que venceu. Aquele famoso a favela venceu, né? Existe. Mas ninguém enxerga a trajetória, a história, né, que tem por trás desse a favela venceu. O que você está falando é um pouco sobre isso, né? Uma trajetória difícil, cheia de obstáculos, Sim. Mas não, o pessoal tem esse romantismo, né? Eu sei porque eu me deparo muito com isso, eu imagino que você também se depara com pessoas que olham para você, pô, Fábio, mas você conseguiu, né? Então tem esse glamour de ser um negro no se leva, mas ninguém está enxergando ali toda essa construção. Você já falou para mim que foi órfão, você já falou para mim que teve os seus irmãos te apoiando e um deles faleceu e foi quem pagou o seu curso ali. Então é uma trajetória de fato que tem uma construção que ninguém enxerga. O pessoal está vendo ali o que é romantizado, que é só a posição que você está hoje, né? Um estereótipo, vamos dizer até, né? Sim. Essa fala, a favela venceu, ela é muito perigosa, né? Porque venceu... O que é essa vitória, né? Exato, cara, exato. É o que é essa vitória, né? Então, exato. É muito subjetiva. É muito subjetiva. Então, precisa tomar cuidado,
porque uma coisa importante também, a região periférica de São Paulo, Zona Leste e tal, não são só favelas. Exatamente. E as zonas periféricas, Zona Leste, Zona Sul, acabou aqui criando também em São Paulo um estereótipo muito grande sobre isso. Então, essa população ela se movimenta para ir trabalhar na região central ou na região ali região da Paulista, região que agora é Nova Berrini, ali. E quem está por ali cria e talvez tenha esse olhar de que quem está vindo dessas regiões é um favelado. Não é isso. Isso mesmo que fosse, também é uma pessoa que trabalha, uma pessoa talvez tenha sua condição menores. Mas, por exemplo, o lugar onde eu morava não era uma favela. Assim. Eu morava inclusive, eu tenho um irmão que mora lá ainda. É uma região periférica. É uma região da Zona Leste que tinha comunidade, favela. Cada lugar de São Paulo do Brasil é chamado de um jeito, né? Regionais, assim, próximas ao redor. E que eu, por morar ali, convivia com todos. Sim. Então, convivia com pessoas na rua onde eu morava, convivia com pessoas onde eram as favelas, ia jogar bola, ia para os bailes e sempre convivi muito bem. E sempre mantive meu caráter, sempre mantive meus princípios, que inclusive meio que certamente originaram do que meus pais me ensinaram. Esse falecimento deles, inclusive, direcionado disso, de quererem trabalhar muito para conseguir levar esse caminho para os filhos, né? Foi um preço que eles pagaram para oportunizar vocês a se desenvolverem. E realmente se tem um olhar, Tarcísio, para essa referência. Então, por exemplo, o negro ele vê o outro negro que venceu com muito orgulho, com muita referência, com muita satisfação. Acho que isso é natural. E quando você está num lugar que você não tem uma outra referência, não tem um outro negro, é realmente esse primeiro questionamento. Poxa, como você conseguiu? Que bacana, né? Então, é curioso porque já tem ali um estereótipo, uma imagem que, assim, que para o Tarcísio conseguir, para o Fábio, realmente é mais difícil. Sim. Para ele não é fácil. Se ele conseguiu, é porque ele realmente é um super-homem. Ele fez algo muito diferente. A bolha, nossa, como ele conseguiu. Tá aqui, né? É isso aí. Ele saiu daquela favela. Cara, é louco isso, né? Então, eu acho que realmente é importante a gente ter essa referência, porque 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 homens, mulheres, negras precisam olhar e ver realmente que muito do que eles vão precisar fazer, eles já fazem, só que eles precisam acreditar e olhar que, poxa, ok, então eu posso estar ali também. E assim, cara, olhando assim nessa linha mesmo que nós estamos indo aqui, quanto talento você acha que não só o mundo corporativo, mas as pessoas que empreendem também, né? Quanto talento se perde porque ninguém aposta, né? O que você vê ali, você que também é professor, né? Sim. É docente ali, você vê muito talento que se perde porque ninguém aposta naquele talento. Ninguém imagina, como você falou, aquele estereótipo da favela venceu, as pessoas olhando para trás ali. Só precisa de uma oportunidade, ele precisa que aposte, porque quando eu me deparo, e ali eu lembro quando eu fiz a faculdade de Direito, eu olhava os estágios, só aceita estágio de faculdade de primeira linha. Eu falei, cara, eu estudei numa faculdade que não é considerada nem 10ª linha. Isso ainda tem, viu, Tarcísio? Não era só na sua época, não. Ainda tem, talvez um pouco velado, talvez um pouco mais velado, e antes era mais explícito. Essas faculdades aqui são faculdades que só que a gente aceita estágio. Mas a pergunta que você fez sobre... que é mesmo? Repete quanto talento, né, se perde. Sim, desculpa. Oportunidade. Essa é a palavra. Sim. E eu te tenho referência sobre isso. Como é importante a questão da oportunidade. Eu, até recentemente, estava como diretor, como head, numa multinacional. Então, eu tinha toda uma cadeia de profissionais, de líderes, diretamente comigo, alguns gerentes. E depois esses gerentes desmembravam para diversos profissionais. Então,
Em alguns momentos chegaram até 200, 300 pessoas ali sob minha liderança. Caramba, cara. E, obviamente, eu vi ali e todos viam uma referência, né? Tem um homem negro no topo da cadeia e eu não tinha nenhum gerente negro e tinha poucos profissionais negros. E olha só que desafio complicado, que complexo isso. Se eu chegasse para esses profissionais e falasse assim, ó, eu quero que vocês contratem pessoas negras, e imediatamente eles iam levantar a mão e falar assim, poxa, mas você está... Porque você é o chefe, você está obrigando e direcionando para que a gente faça alguma coisa. Isso não é certo. E se eu não fizesse nada, também era errado, porque assim, se eu estou ali naquela oportunidade e eu sei... Você sabe da importância. Da importância, que a única forma de eu conseguir mudar isso é eu me mexendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Então isso me atormentava. Como vencer esse desafio? E aí eu fazia isso, eu trazia todos eles, esses gerentes, quando tinham posições, e falava para eles, e mostrava para eles estatísticas. Olhem aqui, ó, os profissionais negros e as homens e as mulheres não estão aqui porque eles não têm oportunidade, porque eles precisarão que vocês tenham efetivamente um outro olhar para considerar que, por exemplo, tem uma vaga aberta. Dessa vaga, terão 10 pessoas que vão se candidatar, que estarão preparadas para o que está colocando aqui no perfil da vaga. Sim. Vai ter um negro, 2 negras. Se vocês não tiverem um olhar de oportunidade, não tiver explícito para isso, a gente não vai conseguir mudar essa balança. Sim. Não adianta a gente se enganar. Não adianta ficar aquele viés, aquele discurso que não, tem que ser por competência. Não, tem que ser... A tal da meritocracia, A meritocracia. Né? Não vai mudar. Então, eu meio que direcionava isso para pessoas negras e para mulheres também. Sim, porque importante. dentro de tecnologia, para mim estava claro que as mulheres também não tinham oportunidade. É um tabu. E, resumindo, é isso que você falou. Essa balança e esse equilíbrio, ele ocorrerá quando mais oportunidades forem abertas. Pessoas competentes, existem muitas. Muitas, cara. Você usou o exemplo da sala de aula, né? Eu sou professor de pós e MBA na PUC, no Mackenzie, na Impacta, e eu vejo agora, visivelmente ali, como que é a balança de perfis que estão dentro das salas. Então... Você está vendo o futuro. Eu estou vendo o futuro. Você está vendo como está sendo moldado o futuro. E eu vejo uma coisa muito curiosa, Tarcísio, muito curiosa mesmo. Se ali onde eles estão estudando, dentro da sala, está mais equilibrado, isso me fez remeter ao meu pensamento. Né? Eu vim do corporativo e eu fui para a sala de aula. Por que eles não chegam no corporativo? Tem alguma coisa errada, né, Fábio? É isso aí. Tem alguma Como é coisa que eu vejo errada. dentro da sala que tem 3, 4, 5 profissionais negros ali estudando, se dedicando, e quando vê no corporativo, esse percentual é muito menor? Não reflete, né? Não reflete. Conta não fecha. Então, isso é um ponto muito importante. Legal. E, cara, ainda nessa sua experiência, Tá né? Você se sentia pertencente daquele ambiente ou tolerado? Como você era um negro num cargo de gestão, no topo da cadeia ali, você se sentia como ali? As pessoas... você sentia, todo um ambiente que tem uma recepção aqui bacana, ou não? O pessoal me tolera porque, de fato, eu tenho a caneta na mão, porque, de fato, eu sou o cara que eles precisam tolerar, né? Porque você acabou de falar que tinham poucos negros no seu time, Sim. que você estava fazendo um movimento e fez um movimento para mudar isso, e eu vejo que não é uma tarefa fácil, né? Não é mesmo. E aí, como você se sentia nesse ambiente? Você tinha ali uma... Eu acho que tem um peso, a gente carrega um peso do ser único, isso é muito, muito pesado. E ele é um sentimento, algo estrutural, um racismo estrutural, podemos considerar em alguns casos. Não é explícito, é estrutural. Que não é explícito, nunca é. Nunca é, né? No mundo corporativo ou no empreendedorismo, nunca é. Raras vezes, né? Raras vezes alguém vai chegar em você e vai falar que não gosta de você, ou te cobrar, ou fazer algo específico contigo e dizer claramente porque você é preto.
Mas a estrutura... Mas a estrutura, os comportamentos, a cobrança, a referência que você vê, os seus atos, a sua postura, isso no homem ou na mulher, então isso, todo mundo fala disso e usa assim muita questão do mimimi, mas não é mimimi, é verdade. Então, a gente vê isso não só no corporativo, para esse caso. Uma mulher que está falando, uma mulher branca, um homem branco que está falando com mais postura, que está falando com a voz com o tom mais alto, que se opõe, isso é postura, é esse perfil que é preciso. E quando chega um negro ou uma negra, é barraqueira, olha só, não é esse lugar que ele tem que quer estar. Aparecer. Quer aparecer. Isso são estereótipos e isso é estrutural. Sim. Então, respondendo a sua pergunta mais claramente, eu tinha períodos. Tinha períodos que eu sentia isso mais aflorado, essa questão estrutural, para dependendo de alguns comportamentos ou para dependendo de eu ter algumas coisas, algum aumento. Sim. Ou a mudança de estrutura. Que, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tinha pares, né? E esses pares, nenhum deles era negro. Eu tinha outros executivos dentro da empresa. Você sentia que você tinha que fazer muito mais para ser reconhecido do que aqueles não negros. E em nenhum momento eu era cobrado explicitamente sobre isso. Mas você tinha que entregar mais. A situação me mostrava isso e da estrutura que foi adotada. Então, eu acho que a questão estrutural é a que mais a referência, a multiplicação. Sim. Então, quando você está num lugar que você usou a palavra pertencimento, quando você está num lugar que você tem mais pessoas como você, você sente que seu pertencimento é maior. Então, nós negros, a gente tem uma carga mental e psicológica e física muito grande, porque a gente carrega intrinsecamente na gente isso, e às vezes não é cobrado, mas a gente carrega, eu tenho que dar um duro aqui mesmo, tem que trabalhar duro, tem que fazer mais. Sim. Porque eu não tenho uma referência. E eu não sendo referência, às vezes nem é o que vai acontecer, Tarcísio. Mas a gente carrega isso é ancestral. Sim. Isso é uma herança que a gente tem que cortar. Isso a gente carrega porque a gente viu isso cada vez mais aflorado nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos amigos, de terem que trabalhar muito duro para conseguir algo. Então, quando a gente entra no corporativo, a gente traz isso conosco. Sim. Por isso a importância de quando a gente chega numa posição dessa, a gente fazer a diferença e mostrar e puxar quem precisa para poder conseguir fazer esse equilíbrio. Porque quando você vai conseguindo ver alguém igual a você fala assim, poxa, então agora eu consigo entender que eu não sou o único aqui que vou ter que carregar esse peso. Sim. E assim vai. Cara, sensacional. E você falou desse fardo aí, né, que a gente carrega, que é um fardo grande, muitas vezes sozinho, e tem também, não chega a ser um estereótipo, mas tem aquilo, os homens fortes resolvem tudo sozinho, né? Tenho que carregar aquele fardo, etc e tal, mas a gente conversando nos bastidores, eu vejo que você é um cara muito família, né? Sou. Mas quando você percebeu que você precisava de alguém do seu lado para fazer esse contraponto, às vezes para incentivar, né? Até brinco, né? Eu falo, às vezes você precisa empurrar, às vezes você precisa segurar, né? Eu vejo que você, para ter esse posicionamento seu, você não carrega esse fardo sozinho mais. Pelo contrário, eu tenho uma esposa, uma Neuci, já estou com ela há quase 30 anos. Nesse período de perda dos meus pais, da minha adolescência, da minha antecipação ali sobre ter uma vida adulta, de ter responsabilidades. Amadureceu muito rápido. Eu também amadureci muito rápido e eu acho que não proposital, mas eu entendi que buscar uma companheira e buscar alguém que direcionasse a minha vida seria muito, muito importante, muito oportuno. Legal. Então, eu obviamente tive diversas namoradas, a vida ali solteira e tal. Mas chegou um momento que eu a conheci e aí começamos a namorar e tal. E aí dessa vida virou um casamento, gerou 4 filhos que eu tenho até hoje. E a pessoa quem anda comigo e me puxa às vezes quem fala algumas verdades que você não quer ouvir. Cara, conta uma aí. Qual foi uma conversa dura que a Neuci teve com você? Eu acho que muitas, assim. Então, por exemplo, às vezes a gente, inclusive, vai subindo de carreira, a gente em muitos momentos se acha
muito maior e muito melhor do que é. Ah, fato. Não é? Então, Pô, eu sou o cara, olha onde eu tô. Isso, naturalmente. E eu acho que às vezes até um pouco mais deslumbrado por isso, por essa situação. Poxa, agora eu tenho um super cargo, agora eu tenho um super carro, agora eu mando... Viagens. E poucas pessoas, ou quase nenhuma, tem coragem de chegar em você e falar, cara, Calma acorda aí. Baixa a bola. E ela já me falou isso muitas vezes. Sério. E muitas vezes eu não gostei. Mas é quem tem coragem de fazer isso. Sim. Quem pode, de fato, quem né? pode e quem está do seu lado para conseguir fazer, para conduzir. Então, assim, a gente tem 4 filhos, tem já filhos criados. Então, é realmente a pessoa com quem eu pretendo viver pro resto da minha vida. Ela acompanhou toda essa trajetória, então ela, quando em alguns momentos ela fala, meu, pé no chão, cara. É isso aí. E quem está do lado, né? Obviamente, por exemplo, em toda essa trajetória, já tive momentos muito ruins, Sim. momentos sem dinheiro, e ela momentos sempre de esteve com dificuldade. você. E é quem sempre está do lado, né? Então, eu acho que é importantíssimo. Eu não tenho assim um estereótipo ou um modelo de família, obviamente, quem sou eu para indicar? Sim. Mas eu acho que é muito importante e eu acho que para você conseguir ter um direcionamento, você ter família, você ter uma companheira, é algo... A palavra essencial talvez não seja a que cabe melhor, mas é algo muito importante para a carreira, para a vida de um homem, porque eu penso a minha outra situação, assim. Eu muito cedo me antecipei, então também já consegui salários altos muito jovem, eu consegui ser especialista muito jovem, eu consegui ter acesso muito jovem a coisas que outros jovens da minha idade não teriam. Isso, obviamente, é um encanto na vida e vem a tentação de tudo. Exato. Então, Tarcísio, não sei o que seria da minha vida se eu estivesse solteiro. Talvez eu não estivesse nem aqui falando contigo agora. Porque as tentações da vida eram muito maiores. Um jovem com dinheiro solteiro, cara. Muito maiores. Se tiver uma cabeça, né? E é muito difícil tê-la. Principalmente por ter ainda o advento de não ter os pais próximos. Então, já era um fator que não tinha quem puxar e controlar. Os irmãos ali que acompanhavam, mas acompanhavam até uma certa medida. Sim, porque tinha a vida deles também. E eu ficando mais velho, obviamente, eles começaram a falar, pô, você já é homem, se vira. Cara, então tá tomando essa decisão, então se vire. Então, consistir uma família para mim legal, foi muita diferença. E eu acho que foi o diferencial para eu não ter me perdido na vida. Legal. Porque eu acho que fatalmente isso aconteceria. Legal. Aqui a gente vai fazer um corte e nós vamos andar para ela, tá? Ela vai gostar. Vai dar os votos aí pouquinho. Ela vai gostar. Cara, e você fala uma coisa importante, a gente conversando lá fora, sobre a questão que o acesso é diferente, né? Ter acesso não é a mesma coisa que você ter a oportunidade de fato, né? Você conseguiu entrar. Sim. Mas quando que você percebeu que, pô, tô aqui, mas subir... conseguir alçar voos maiores, não é a mesma coisa que está aqui, é diferente. Eu vou ter que remar muito mais contra a maré, eu vou ter que, cara, lutar muito mais, porque, como você falou, logo cedo você já estava numa grande empresa, logo cedo você já se tornou especialista. Então, eu também passei por isso, né? Eu consegui trabalhar e participar de grandes empresas muito cedo. Mas estar na grande empresa não significava que eu ia trilhar uma carreira de sucesso ou conseguir bons salários, bons cargos, que é muito diferente, né? Sim. É aquele lance de equidade e igualdade, né? Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade, que são coisas diferentes. Condições iguais para... Exato. Então, cara, quando você percebeu isso? Pô, chegar aqui, beleza, mas subir é diferente. Eu acho que... Ligado ainda à questão que nós falamos sobre a questão estrutural. Então, eu não sei, viu? Sinceramente, eu tenho dúvidas se, em muitos casos, às vezes, explicitamente era melhor, assim. Sendo bem sincero, sabe? Não sei se é coerente dizer numa época dessa isso, mas... Para quem não é experiente, essa experiência a gente adquire agora, que a gente tem casca. Depois de muito tempo. Mas quando você é mais jovem, você demora a entender isso. Você demora. Mesmo você sabendo ali
intrinsecamente o que está acontecendo, mas você demora a ter clareza sobre o que está acontecendo ali, ter discernimento. Então, em muitos casos, em muitas empresas, vou te dar um exemplo, assim, que acontecia. Eu me lembrei disso esses dias, assim, já que você falou que é bom contar algum caso específico, né? Eu lembrei disso, não sei como, tá? Eu já era líder numa empresa, e eu sempre gostei de usar terno, paletó, e não era necessário, mas eu gostava. Gravata. E eu lembro que quando eu chegava de metrô, assim, nessa empresa, eu encontrava com algumas pessoas, né? Aí o pessoal associava eu estar andando daquele jeito, porque no final do dia eu iria para algum pagode. Olha que loucura. Ai. Tô ali no estilo, porque depois eu vou pra Entendeu? balada, Então, assim, pô, pagode. vai No estilo já, né? Já tá no estilo pagodão hoje, hein? e eu ouvia isso e ainda achava engraçado. E aí, depois que eu fui entendendo, eu falei, pô, cara, isso é racismo, pô. Entendeu? Então, e aí você entende que você está ali naquele ambiente e que as pessoas não estão vendo que você está vestindo daquele jeito porque você tem um cargo legal, que já era líder, porque você quer pertencer, porque todos os outros líderes usavam terno e gravata. Sim, e qual era a diferença? Por que você ia pro pagode? Eu era o pagodeiro. Então, eu penso muito nisso. Né? A gente consegue entrar, muitos negros conseguem chegar, mas subir é outra coisa, né? Você atingir ali, e tanto que se você olhar estatísticas de negros em cargos, esse level ali é baixíssimo. Mulheres negras, então... A estatística de salários não é baixa. Sim. Então, se você olhar os salários dos negros, se você olhar, como você falou, se você olhar liderança de negros e mulheres, ainda tem uma fatia de um recorte dentro ainda. Sim. De mulheres negras é menor ainda. Então, só que isso é uma estatística que, se você for dentro da corporação, se você chegar dentro de um RH da corporação, eles sabem, mas não divulgam. Não é uma divulgação. Não é algo que, por exemplo, que é uma meta corporativa dentro da empresa. Então, isso é um desafio muito grande. A questão das áreas de desenvolvimento e diversidade. Por que diversas empresas começaram a acabar com essas áreas? Sim. Porque isso era algo propaganda, era algo midiático, era algo que estava fazendo bem dentro do capitalismo que as empresas precisam. E aí viu-se que isso não estava funcionando mais. Não gerava resultado. Não estava gerando resultado. Diversas empresas acabaram com as áreas. Entendi. Então, por isso que eu colocava esse ponto para os líderes, o pessoal que me questionava. Pô, Braz, né? O pessoal me chamava de Braz nas empresas. O pessoal vai achar errado. Você está dizendo que para a gente direcionar uma vaga para um negro. Eu falei assim, não tem problema. Pode deixar eles acharem errado, mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Sim. E aqui dentro da empresa, muito menos. Então, não vai chegar para vocês uma meta corporativa dizendo que vocês terão que contratar tantas pessoas negras durante o ano. Poucas empresas fazem isso. Pouquíssimas. Concorda? Claro. Poucas empresas. Quando havia a questão midiática, aí talvez mais. Mas quem tinha meta, sutilmente ou subliminarmente, foi reduzindo. Então, Tarcísio, é um desafio. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há um olhar e vai ter um questionamento, mas a gente, estando nessa posição, a gente precisa enfrentá-lo. Não tem muito o que fazer. Legal, show. O Fábio, e falando ainda, ou entrando no assunto liderança, né? Você falou que teve uma cadeira de líder, um executivo aí com mais ou menos 200 pessoas aí, que, porra, gigante, né? Muita gente. Na última empresa já chegou nesse número. Hoje, como que é a liderança do Fábio? Né? Olhando ali de 10 anos para cá, o que mudou ali na sua liderança de 10 anos atrás, tendo todo esse conhecimento, tendo toda essa jornada que você construiu, esse olhar, né? Sabendo do viés inconsciente que tem aí no entorno, dentro do mundo corporativo, o que mudou de 10 anos para cá hoje no Fábio líder? Acho que foi uma jornada, um avanço, né? Então,
como eu sou líder há muitos anos, eu fui, talvez a cada 5, 4 anos, tendo uma grande jornada de bloco ali de amadurecimento. Então, no começo eu era o líder que cobrava sem parar, enlouquecedor, assim, aquele início de líder, né? Cobrando e trabalhando 24/7 e maluco. Então, eu fiquei algum tempo assim como coordenador, assim, no começo como gerente, e pouquíssimo preocupado com a saúde das pessoas, com o tratamento com as pessoas. Mais com o resultado do que com pessoas. Resultado, porque eu achava que liderança era isso, que eu tinha que entregar. Sim. Depois, eu passei a fase de entender como fazer alinhamento de responsabilidades, delegação, a questão da accountability, da responsabilidade de cada um. Eu não sabia fazer isso. Eu achava que eu que tinha que controlar tudo e as pessoas eram somente quem executava. Eu não associava a responsabilidade, então eu não delegava. Tive muito tempo de dificuldade. Você era o centralizador ali. Tarcísio, bastante tempo. Eu tive dificuldade para entender isso. Acho que isso talvez seja os benefícios ou ruins de ser São ser ensinamentos líder, da liderança? são ensinamentos de ser líder muito jovem, porque são coisas que, quando eu vou ser líder jovem, são coisas que fatalmente o líder jovem passa. Cobrança e tratamento com as pessoas, delegação. E depois, na fase mais madura, e principalmente quando chegou essa quantidade de pessoas que eu liderava, você entender que é tão simples que a gente pô, mas só isso, né? A gente pensa depois de 20, 30 anos, pô, se eu soubesse que era só isso, dar responsabilidade para as pessoas, confiar nas pessoas, confiança. Sim, isso é importante. É algo essencial. E essa confiança é assim, ó, eu sei que vai dar problema, porque eu tenho experiência, só que eu tenho que deixar ele passar por isso. Isso é muito difícil. Faz parte do amadurecimento dele. É muito difícil porque você sabe que tem um problema, você já passou por aquilo, e você tem que preparar alguém, e você tem que mostrar para ele, tem que deixar ele errar. Depois você tem que entender como você... É quase que a criação de um filho isso aí. Mas você liderar e tratar pessoas. Sim. Então, basicamente, de pessoas de classe diferente, de idade diferente, de forma diferente de pensar, pessoas mais introspectivas, pessoas mais extrovertidas. Então, essa última fase é você saber lidar com gente. Então, é você colocá-las em pertencimento, valorizar, fazer elas entenderem que o trabalho que elas fazem tem valor. Quando você tiver algum projeto, você mostrar desde o começo qual que é a responsabilidade que ela tem em criar, entregar alguma coisa. Eu faço muito projetos de transformação digital, que normalmente envolvem a empresa inteira, porque entra em diversas áreas, em diversos segmentos e disciplinas de tecnologia. Então, envolve profissionais de capacidades e gerações diferentes, a maioria das vezes. Paradigma cultural gigantesco. Isso. Então, isso foi bom para mim, porque eu aprendi a tratar com senhores de 70 anos, que já estavam na empresa há 40, 50. Nossa! E aprendi a tratar com jovens de 25, 30 que acham que já é gerente. As duas coisas. Eu tinha que fazer essas duas pessoas trabalharem, tinha que fazer as duas entenderem que elas eram importantes para os projetos e deixar elas motivadas. Caramba. Então, é você aprender a trabalhar e tratar com elas. É isso que eu acho que é o segredo. Existem muitos livros, existem muitas modelos de frameworks de liderança, são muito importantes, recomendo, obviamente, para que todo mundo estude, mas comece desde já, né, para quem está aprendendo e quem quer ser líder já, eu tenho falado muito isso na sala de aula, aproveite aqui que eu estou aqui, que eu tenho histórico já, e que eu estou trazendo para vocês de forma gratuita, e já peguem esse meu aprendizado. Legal. Valorizem as pessoas desde o começo. Ouçam mais as pessoas, deem voz para elas. Coloquem elas como protagonistas das coisas que acontecem. Por exemplo, eu por muitos anos fui o super estrela. Então eu chegava lá nas reuniões e falava assim, não, deixa que eu vou lá apresentar. Você carregava as pessoas. E carregava.
Então, é muito importante isso, porque quem não quer se sentir valorizado? Acho que esse é um dos segredos. Bom, então falamos aqui de um tema importante que é a liderança. Eu tenho dado, não como eu gostaria, mas tenho dado bastante palestras sobre liderança. Sério? Eu sempre fui chamado pelos meus amigos, assim, por exemplo, semana passada fui chamado para palestrar no Santander, já fui em alguns lugares. Eu gosto, é um tema que inclusive está associado diretamente à minha carreira e à posição que eu estou hoje, né, como executivo. E eu gosto muito mesmo de tratar com pessoas. Eu acho que um dos meus papéis como líder, como executivo, é preparar líderes. Então, onde eu estava na última empresa, eu preparei 5 gerentes, profissionais que eram especialistas, não queriam ser líderes, e eu convenci eles a ser. Colocou eles nessa loucura. Aí eles, mais ou menos isso. O que eu ouvia deles era essa frase que você falou agora. Eu estou bem aqui, sou bem remunerado, como especialista, para que eu vou querer ser líder? Era o que eu via. E aí, esse meu jeito, assim, de tratar com as pessoas, de ser próximo, eles foram usando como referência. Que legal. E aí eu promovi eles para coordenadores, eu fui preparando, eu saí de lá com eles gerentes. Que bom. Então, para mim, é muito realizador. E eu acho que eu faço isso muito bem. Ô, Fábio, ser referência é um legado do líder? Você acha que eles olham para você hoje e falam, pô, o Fábio, naquele momento foi muito importante. Como você se sente sendo referência? Eu acho muito orgulhoso, eu acho muito bacana, eu me sinto orgulhoso. E é um dos principais legados. Sendo boa ou ruim a referência. Também tem líder. Exato, né? Também tem líder terrível. Não dá pra falar, você falou ser referência, mas pode ser referência. O pessoal cita, pô, o Bryce, meu Deus do céu. Não, você é uma referência. E eu já passei por essa fase. Entendi. Já passei por essa fase que quando eu entrava, todo mundo se escondia. Lógico que já. Então, por exemplo, eu sei, e nunca ninguém me falou isso, mas eu sei que essa fase que eu era um péssimo líder, o fato de eu ser negro me prejudicou muito. Tinha um estereótipo que carregava também. Lógico, isso potencializava. Eu sei disso. Eu sei, por exemplo, eu já vi em alguns lugares que eu trabalhava, o pessoal mandando foto assim com emojizinho. Com emoji meu de negro e tal. Acontece, faz parte da trajetória. É o estrutural. Sim. E aí era o peso de eu ser o único, o peso de eu entender que, puxa, como que eu faço para corrigir isso? Aí eu estudei mais, eu me preparei mais. Eu sabia que eu tinha que tá um passo à frente. Eu tinha 2 desafios. Então, e é bom, Tarcísio, porque hoje eu remeto isso e eu transfiro isso para os profissionais que eu preparo. Que legal. Então, não vou te esconder que, por exemplo, onde eu estou, nas empresas que eu estou, quando eu vejo profissionais negros, eu carrego no colo. Eu não sei se isso é bom, mas eu carrego. Porque eu quero que ele se desenvolva. Eu levo ele para almoçar, eu chamo ele, eu dou dica. De forma gratuita. Você olha o cara e fala, meu, vem comigo. Porque eu quero que ele cresça. Sim. Eu quero que ele seja um Fábio mais pra frente. Eu quero que quando ele se tornar um líder, ele puxe o outro. Legal. Para mim é uma corrente. Sim. E é importante, é importante porque, por exemplo, eu em muitos momentos não tive uma referência para fazer isso por mim. Eu não tinha um outro profissional, um profissional que ia me olhar exclusivamente porque realmente eu precisava de um apoio exclusivo, separado. Sim. Então, eu faço isso. Nem sei se às vezes talvez seja exagerado. Acredito que não. Acho que as pessoas ficam muito gratas aí com isso. Mas é algo que eu naturalmente faço. Cara, e assim, Fábio, olhando nós que somos profissionais aí da área de tecnologia, né? Você falou um pouco da inteligência artificial. Sim. A gente falou um pouco de futuro, cara. Mas você saiu da periferia ali graças à tecnologia, né? Sim. Olhando hoje para a inteligência artificial, o que você pensa? Você acha que ela vai ampliar as oportunidades ou vai ampliar a desigualdade? Porque, cara, eu vejo que a inteligência artificial está muito à frente
E para algumas pessoas ela está muito distante. Você está Então, falando da democratização. Exato. Então o que você pensa, cara? Ela vai ampliar as oportunidades ou não? Ela vai ampliar o que já é desigual, vai ficar muito maior por conta da inteligência artificial? Eu acho que não, eu acho que amplia. Eu acho que isso que você está me perguntando, eu refleti recentemente. Vou te contar um pouco, contar o que é a história para você entender melhor. Em uma aula recente que eu dei no Mackenzie, inclusive, eu coloquei na sala esse tema aí. Se a IA é uma bolha ou se a IA já é democrática. E aí eu coloquei os alunos, dividi em grupos, e são executivos já estão em grandes empresas. E opiniões diversas. Alguns dizendo que é uma bolha, que a IA está nas empresas, que a IA está acessível para um mercado específico, mas a população, do modo geral, ainda não tem acesso. E outros dizendo que já é algo democrático, que todo mundo está usando. E eu não tive uma opinião formada. Sério? Não. No dia seguinte, eu estava assistindo uma reportagem, olha que curioso, uma reportagem de um telejornal qualquer. E passou uma escola no interior de uma cidade do Nordeste que tem computadores e um professor pedindo para uma aluna de 7 ou 8 anos usar IA generativa para fazer uma pesquisa. Que bacana. Aí até a repórter estava Até ela se assustou. A repórter estava assim, ó, como eu na TV. A repórter perguntou para a criança assim: como você fez a resposta dessa... Ela falou: eu fiz um prompt de IA. Eu quase pulei assim da cadeira assim. Então, eu acho que está democrático, está com acesso. E essa criança, ela está assim graças ao professor, que é entrevistar o professor. Aí ele falou assim: eu preciso fazer isso para ela, porque senão vai acontecer o que você falou agora. Ela não vai ter oportunidade de conseguir bater de frente com quem, inclusive, já está usando lá na região sudeste e tal, com muito mais recurso. Então, eu achei mágico isso, porque é a mesma tecnologia que ela pode ser usada de formas diferentes, talvez com mais potencial, mas ela pode chegar hoje a vários lugares. Então, e eu acho que ela vai dar muito mais oportunidade para essa criança que está numa região mais periférica, uma região mais afastada, a conseguir ali entender, a conseguir saber como que a IA potencializa o trabalho dela, como ela saber quais serão as profissões que daqui a 10, 15 anos, quando ela estiver no mercado... Ah, esse é um ponto importante, hein? Conta pra gente, cara. Quais profissões vão desaparecer na sua visão, né? Olhando. E quais são as habilidades que continuarão sendo importantes, né? Indo nessa linha de futuro? O nome das profissões talvez seja difícil dizer, mas eu acho que as habilidades que eu acho que cada vez estarão mais essenciais e principais são as cognitivas. Eu acho que a gente precisará continuando olhando e decidindo, certo? E para decidir você tem que ter cognição, né? Você tem que ter percepção, você tem que ter o olhar, você tem que ter histórico que já aconteceu, você tem que ter sensibilidade. E a IA vai continuar potencializando e acelerando o valor para tudo que hoje acontece. Então, o homem vai continuar sendo o tomador de decisões e a IA cada vez mais acelerando. Mas aí você vai me dizer assim: pô, Brad, mas tem vários agentes, vários processos já com a IA tomando decisão. Tem, mas ainda são decisões que são decisões repetitivas e decisões que ainda não têm tanto valor no negócio. O valor, os itens que têm valor de negócio, que mexe com uma receita, que mexe com um orçamento, que mexe com uma despesa alta da empresa, que mexe com uma decisão de cliente, que mexe com algo no seu banco, isso tudo tem que ter um humano ainda olhando, porque senão pode ser irreversível. Só que a velocidade que você vai receber agora as informações e fazer algo com o uso da IA vai ser 10, 20, 30 vezes mais.
Muita informação, muito rápido, e aí você precisa ter uma cognição para também tomar decisão rápida baseada em dados. É isso aí. Eu tenho passado por isso hoje, né? Uma das vertentes da minha atividade hoje é da consultoria. Então, eu tenho minha consultoria é uma consultoria C-Level. Então, geralmente, ou eu falo com o CEO, ou eu falo com o CIO, com o CTO, um executivo. Tomador de decisão. Tomando decisão. Que está com a cabeça fervendo, porque conselho, acionista está cobrando ele, tem que usar IA, tem que usar IA, tem que usar IA. Mas né? Como, né? Ele está sendo cobrado. Ele não pode usar por usar, porque senão ele só se prejudica. E aí o que ele estava fazendo, teoricamente, ele achava que ele ia manter a cadeira dele, ele rompe de vez. Então ele precisa de alguém que venha e ajude ele a mapear o que a IA vai trazer de agregação de valor para ele. Então é um dos trabalhos que eu tenho feito. Então eu uso toda essa minha história de trabalho, de conhecimento, experiência com transformações. Eu já trabalhei muito tempo com IA na Equifax, na última empresa onde eu estava, porque usando machine learning, usando IOPS, usando a IA como aceleração de produtividade. Então eu já tenho muita experiência e o uso de IA generativa, de agentes, foi só um complemento. Sim. Então eu estou levando isso e tem dado muito certo. E eu acho que é esse olhar. Olhar como eu acelero, primeiro olhar como eu aumento produtividade. Então, aquele velho ponto que estão falando muito. Então eu vou poder ter, ao invés de ter 10 devs, eu vou ter 4 só e vou mandar o resto embora. Não é isso. Faz assim, ó. Pega os 10 que você entregava 20 itens, agora põe A e entrega 40. Você vai aumentar a sua receita. Potencializar. Isso. Você vai aumentar a sua receita. Não é mais inteligente? Só que parece algo meio óbvio, às vezes não é. Não é substituir o ser humano, é potencializar o ser humano. Tarcísio. Então, se eu tenho... Para que eu vou demitir pessoas se eu posso deixar as mesmas pessoas trabalhando, felizes, contentes, produzindo mais e aumentar a minha receita? Então você leva esse olhar para os executivos. E aí isso desmembra, né? Granulariza ali a cada segmento, a cada tipo de problema, mas de forma macro, isso é uma das frentes que eu estou fazendo. E a outra é relacionado a como se conectar com tudo que tem de novo hoje no mercado de transformação digital. Então, modernizações para a nuvem, usar todas as nuvens que existem no mercado, migração e modernização de sistemas e produtos digitais. Pegar o seu legado. Pegar o legado, empresas que têm legados aí de 20, 30 anos, como levar isso para usar o que tem atual. Sem perder a base de dados. Sem perder a base, continuando escalando, continuando disponível, continuando atendendo toda a carteira de clientes. Eu não posso parar. Aqui é 24/7. Então, isso é um desafio, porque tem todo um ecossistema que envolve essencialmente pessoas, profissionais que estão ali há 10, 20, 30 anos trabalhando do mesmo modo, da mesma maneira, com o mesmo software. E a primeira coisa que essas pessoas acham que vai acontecer é que elas perder meu emprego. Esse então, cara chegou, ele vai tirar o meu emprego. Esse é o maior... Lembra que a gente estava falando de pessoas fazer agora? Então, esse é o maior desafio. Depois você fala de tecnologia. Então, você tem que chegar nessas pessoas, convencê-las, fazer elas entenderem que elas são importantes, que elas farão parte da jornada, que elas aprenderão algo novo, que elas são essenciais porque elas conhecem de negócio. Depois começar a falar de tecnologia. Sim. Então, basicamente, essas são as minhas duas frentes hoje. Assim. Tem uma frente muito grande relacionada a IA. Legal. E uma outra frente muito grande relacionada à transformação que deriva várias tecnologias ali dentro. Cloud, infraestrutura, modernização de sistemas, gestão financeira, e segurança. A segurança de dados, né? Com a IA hoje é um tema importante, né? Imagino que você seja procurado muito por conta de insegurança do executivo de colocar os dados na IA, por exemplo, né? Eu me deparo muito com isso quando eu tô do outro lado, né? Eu sou do comercial, então eu vendo as tecnologias, aí eu sempre vejo aquela preocupação dos executivos, cara, mas eu vou colocar os meus dados nessa inteligência artificial e o meu concorrente vai saber. Então eu imagino que você tá do outro lado suportando esses executivos. Não, cara, não é bem assim. Governança. Como mostrar para eles o que pode, como estruturar para que as áreas e as pessoas que estão usando a inteligência artificial entendam o que ela pode ou não inserir ali numa IA generativa, por exemplo. Como tratar a questão explicável dessa IA também, que é um ponto bem crítico. Porque, por exemplo,
hoje no país, por não ter uma regulação ainda assinada, ninguém sabe oficialmente qual a penalização que vai acontecer se alguma coisa vazar. Então, a regulação da IA, o único lugar que existe hoje é na Europa. A dos Estados Unidos são regulações regionais. Sim. Então, cada estado tem essa regulação. Tem a sua. E o Brasil não tem nada. Está uma briga aí no Congresso para regular. Então, todas as empresas estão potencializando o uso de IA usando LGPD, se protegendo indiretamente pelo que tem ali, que está associado à questão de gestão de dados, mas não tem nada oficial. Então, é um dos grandes medos de quem tem dado, principalmente confidencial, e dado quem estratégico, quem né? é o produto, quem a estratégia é dado, como é que eu vou liberar um agente ali se esse agente enlouquece e meu dado fica disponível? Sim. Então, isso é bem crítico, precisa ter uma parte de piloto muito forte, eu tenho recomendado muito para as empresas que têm dado muito sensível, começar a trazer as IAs para rodarem em ambientes on-premise, porque aí você deixa esse ambiente... Você tem a segurança desse ambiente, está dentro de casa. Traz uma soberania, e aí você garante que aquilo ali só está dentro do seu público ali. Então, até que ela esteja preparada para a cloud. Isso aí. Um segundo momento. Então, é um assunto que hoje, das dores dentro da IA é governança. E aí governança se desce para segurança, compliance, risco, antifraude, tudo que está ligado ali dentro. Como tratar isso para que não tenha um problema grave. E eu imagino, Fábio, que precisa ser projetos também que atendam uma velocidade ali do seu cliente, porque tudo está acontecendo muito rápido, né? Sim. E aí, antigamente, eu lembro que lá atrás nós vendíamos projetos que eram projetos de 24 meses, 36. Os prazos, né? Os prazos. Hoje em dia, não. Hoje eu vejo que tudo precisa ser muito rápido, porque a tecnologia está mudando muito rápido, né? Então, você tem esse desafio ainda de apresentar um projeto, fazer uma transformação digital e implementar isso de forma rápida, né? Sim. A intolerância com prazo, com tempo, né? Acho que você também passa por isso. Sim, sim. O pessoal quer comprar o sistema, quer que implante tudo em 2 ontem, meses, né? 2 meses. Cara, isso é para ontem. Tudo é para ontem. E aí, Fabrício, eu acho que a forma de conseguir conter e ter clareza sobre isso é você montando mapas estratégicos com bastante clareza e aí mostrando ali o que eu faço normalmente. Eu monto esses mapas e associo basicamente o recurso humano que vai conduzir aquilo e agora o quanto a IA consegue potencializar. A IA tem sim antecipado e acelerado muitos projetos, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo só rapidamente. Eu sou especialista em observabilidade, que é um tema que hoje é muito importante dentro de empresas digital. Então, empresas que possuem produtos digitais precisam ter um conceito de observabilidade muito forte, que é você acompanhar os sistemas, garantir que os sistemas estejam resilientes, confiáveis, antes que o seu cliente saiba. Ok? Então, para o executivo é só até aí, que ele entende, daí para baixo, até aí já fica um pouco complexo. Então, ele entende isso. Se você falar com o executivo que é observabilidade, você explica e para por aí. Daí para frente já complica. Só que para fazer isso, é bem complexo, porque tem toda uma cadeia por baixo. Tem áreas técnicas, tem engenharia, tem áreas de infraestrutura, tem profissionais de competências diferentes que faz todo esse ecossistema funcionar para que os executivos falem essa palavra aí, disponível, confiável, etc. A engrenagem é na hora que ele for falar com o cliente dele, lá nós temos a observabilidade, então a gente garante que o sistema... E a IA potencializa muito isso. Isso é uma das frentes. Legal. Porque antes, os profissionais tinham que... Todo esse ecossistema tinham que fazer processos manuais, um conectar com o outro. E demorava configurar, muito. E demorava. Agora você traz os produtos de IA, conecta ele com o seu ecossistema acelera. E ele faz a mágica. Cara, que legal. Acelera muito. Muito mesmo. Então, hoje, eu tenho muita proximidade com as empresas que estão usando tecnologia na sua premissa, assim, hoje, né? Então, tem grandes empresas aqui no Brasil, o LX, o Nubank, Itaú, iFood, são as empresas que estão usando todas essas tecnologias com o máximo que elas possuem. E isso são pontos que eu, por ter essa proximidade, trago para o trabalho que eu faço de forma consultiva. Então, não tem nada muito certo. Que legal, Fábio. Cara,
poderia ficar aqui mais 2 horas, que a gente tem assunto aqui. Como eu mesmo. falei, se a gente fosse percorrer toda essa... A gente ia ficar aqui 2 horas falando. Sim. Mas, óbvio, é um bate-papo. Sim. Acho que vamos ter outras oportunidades, né? Teremos, sim, com certeza. Quero te agradecer, né, por estar aqui comigo hoje, fazendo parte desse primeiro episódio. Cara, você é o primeiro, vai ser lembrado sempre. Muito bom. Uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Eu entendo que esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa contribui muito, tá, Fábio? Sim. E a gente precisa falar. Concordo contigo. Né? A gente precisa trazer esse olhar de quem já chegou, de quem permanece, justamente para fazer com que outras pessoas tomem isso como inspiração e não desistam. Sim. Porque não teve uma porta ali que se abriu, porque passou por muitas coisas, então, não dá certo, cara, eu não vou conseguir. Eu acho que eu vi profissionais, né, de prestígio, com uma carreira como a sua, de fato ajuda, me inspira. Espero que tenha inspirado aí os nossos telespectadores. Essa é a intenção, né, Tarcísio? Inspirar a todos. Isso é muito importante. Acho que uma coisa que a gente falou nos bastidores, importante reforçar contigo aqui, dentro do... que é um pouco do meu cenário atual como carreira, né? Eu tô fazendo consultoria dessas 2 frentes que eu te falei, de transformação, de consultoria IA para C-Level. Ainda estou dando aula, então dou aula em pós e MBA de instituições prestigiadas aqui no Brasil. Sim. Eu fiz questão de buscar essas instituições para realmente ver se, inclusive, era para validar um pouco sobre a minha histórica, assim, sabe? Eu queria fazer isso, assim. Poxa, ok, eu sou um executivo, sabe que realmente eu estou preparado para chegar lá e pegar esses alunos que hoje são profissionais, executivos que já estão começando e eles vão validar o que eu conheci, então isso tem dado muito certo. Legal. E uma coisa que foi muito curiosa, que olhando para esses profissionais, me remeteu assim, poxa, eu acho que é importante que eu olhe para voltar para o mercado corporativo. Sim. Porque eu ainda tenho muito a contribuir, porque há um anseio muito forte desses desafios, desses profissionais, desses líderes e dessas estruturas, por um profissional como da fase como eu estou, assim, com quase 30 anos já, aprendendo todas as fases de liderança, criar o filho, como você falou, ter passado por muitos segmentos de grandes... Profissional que está pronto, uma maturidade. Então, eu acho que me remeteu isso e eu queria reforçar aqui, deixar registrado para a galera. E a nossa audiência é uma audiência muito grande. Sim. Acho que todos viram o profissional que você é. Mas eu tenho uma pergunta final, Fábio. Então faça. Cuidado, hein? Não, é uma pergunta, cara, polêmica, né? Aquela polêmica. Não, brincadeira, cara. É mais pra gente fazer um apanhado de tudo que nós falamos. Diga lá. Eu até anotei essa pergunta, porque eu vou fazer uma pergunta pra ele, eu vou anotar, porque essa eu preciso fazer. Tá bom. Aquele garoto lá atrás, de 17 anos, órfão da periferia, se ele pudesse entrar ali, ó, na sala agora e olhar para o executivo Fábio, executivo que se tornou hoje, certo. O que você acha que ele sentiria se o Fábio de 17 anos atrás batesse ali na porta, olhasse e falasse, pô, o Fábio ali, executivo, um cara graduado, um cara com uma carreira sólida, o que ele iria sentir olhando você hoje na posição que você está? Pô, me deixou emocionado, hein? Eu falei que era fã de cadeira. Pegou pesado agora. Eu acho que... Acho que se sentiria orgulhoso. Legal. Se sentiria orgulhoso, sim. Que bom que você venceu, assim. Que muito difícil, com tanta dificuldade, e que a herança que você recebeu foi muito boa, muito importante, e ela que te trouxe aqui. Porque mesmo tendo perdido meus pais cedo, acho que o que eles conseguiram deixar em mim, até enquanto eles viveram, foi essencial para que eu não me perdesse. Eu tinha tudo para acontecer isso, assim. Se você for colocar percentual, eu acho que era tipo 80-20, assim, talvez você até mais. Tudo para ser uma estatística ruim. Certamente, né? Certamente, porque que jovem que não precisa da estrutura dos pais para. Sim. Como é que um jovem de 16, 17 anos, nesse mundo que tem hoje, vai viver sem o pai e a mãe? Num lugar periférico, sim, que tem poucos acessos. Então, eles é quem conseguiram, o tempo que eles tiveram aqui, inserir isso dentro de mim. Uhum. E todo o tempo que talvez eu estivesse desviando, eu via que... Opa! E aí depois,
para complemento, né? Então, eu acho que eu tenho 3 alicerces grandes, assim. Essa herança dos meus pais, os meus irmãos, quem me deram referência viva e quem me puxaram ali quando eu pude, e depois a esposa, né? Que aí que veio e agarrou de vez, né? E aí que foi que está comigo até hoje para conseguir. Então, acho que na vida a gente não consegue nada sozinho, né? Se a gente não tiver realmente aberto para ter esse olhar, a gente não consegue avançar. Então, eu reconheço isso de forma muito clara. Legal. Isso. Cara, sensacional. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E espero que a gente possa marcar outros desse aqui e bater um papo que foi muito satisfatório aí para mim. Espero que para nossa audiência também. Obrigado. Quase me fez chorar aqui. Obrigado, Fábio. Valeu. Valeu.